Eita, o que é uma mistura homogênea, Guga? O que é uma mistura heterogênea? É fácil, vem-se embora. Olha aqui, vamos lá. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso de aceleração centrífuga, não é isso? Obtido pela rotação de uma espécie de um recipiente, né, que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre por... Pessoal, numa centrífuga, você coloca dentro de uma panela de pressão grandona, assim, gigante, né? Você coloca um tubozinho ali, sai e começa a girar. E aí começa a ter uma velocidade alta, ele fica assim, ó, e tem uma força centrífuga, fuga, 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 empurrando o que é mais denso para o fundo. É o que acontece, por exemplo, no exame de sangue, que divide o sangue na parte sólida e na parte líquida do sangue. Então a gente tem ali o quê? Um caso de separação por diferença de densidade. Ele coloca na letra E diferente coesão molecular. Não, a ligação intermolecular não vai determinar nesse caso aí. Diferente quantidade, aí misturar em qualquer quantidade, né? Das diferentes velocidades angulares, claro que não, eles estão no mesmo recipiente. E raio de rotação também não. Então é a força centrífuga que empurra quem é mais denso para o fundo. É o que ele falou na questãozinha bem legal do Enem. Como você pode ver, né? Às vezes caem questões bem tranquilazinhas para que a gente enfrente na prova. Essa aí foi bem tranquila. A questão dessa tem TRI, ó, lá embaixo. Errar, nem pensar, nunca. Vamos embora. Podemos continuar? Então vamos continuar. Olha aí, pessoal. Olha que legal. Vamos falar hoje de misturas. Como assim, Guga? Homogênea e heterogênea. A mistura homogênea é uma solução. Como assim? Ela tem uma única fase. Quando eu olho, só parece ter uma substância ali. Água e álcool. Quando eu olho água e álcool, parece que só tem água. Ou que só tem álcool, né? Parece que só tem uma única substância. Então, isso é uma mistura homogênea. Tá certo? Já a mistura heterogênea, ela tem mais de uma fase. Lembre, pessoal, mistura homogênea é chamada de solução. Homo, igual, uma fase. Heterogênea tem mais de uma fase. Fase é o aspecto macroscópico, é o que a gente vê, tá? É o que a gente vê, ou às vezes vê com a ajuda de um microscópio, como por exemplo o sangue. Sangue é uma mistura heterogênea, embora você pense que ela é homogênea, é a olho nu, mas não é. Na centrífuga, o sangue se divide rapidamente, que é um processo físico, tá bom? Outro detalhe, fase é o que a gente pode ver. E composição, componente é o que tem. Então, olha bem, tem um conceito que hoje ele é fundamental. É o conceito de sistema. Aí tu vai me perguntar, Google, o que é sistema? E eu vou te dizer assim, ó, sistema é tudo. Aí tu vai dizer, oxe, agora deu. O que é tudo? Todo objeto de estudo é um sistema. Por exemplo, essa proveta aqui é um sistema. Tá certo? Esse recipiente com álcool isopropílico é um sistema. Eu sou um sistema, tu é um sistema. Sistema é qualquer objeto, qualquer porção limitada do universo. Então, tem na prova do vestibulares da vida uma jogadinha. Isso é um sistema? É. Isso que está aqui é um sistema. Né? E eu te pergunto, esse sistema tem quantas fases? 3. Óleo, água e areia. E quantos componentes? 3, né? Quais são os 3, Guga? Tem óleo, água e areia. Então é uma mistura heterogênea. É um sistema e é uma mistura heterogênea. Agora, aí, água e sal. É um sistema? É. Tudo é um sistema. Mas ele é uma... Tem quantos? Uma única fase e 2 componentes. É uma mistura homogênea. Tem uma fase só. Então, o que é que eu quero que você entenda? Granito. Granito é o que, pessoal? É uma mistura heterogênea. Formada por mica, feldespato e quartzo. Olha aí, tem 3 fases e 3 componentes. É uma mistura heterogênea. Mica, feldespato e quartzo, a composição do granito. E é um sistema, Guga? É, tudo é sistema. Aí na prova do vestibular, a gente tem que ter cuidado com isso. Leite. Leite
É uma mistura heterogênea. É um sistema? É, tudo é sistema. Sangue é também uma mistura heterogênea. Mas mais leite é porque tu vê leite de caixinha, né? Mas o leite, pessoal, ele tem gordura, né? Então você tem aí, ó, leite e sangue são misturas heterogêneas. Não esqueça isso não, é fundamental, tá? Aí, olha, agora, água pura com gelo puro. Isso é uma mistura? Água e gelo é água e água. É mistura de quê? É mistura não. Ah, Guga, mas o gelo vai derreter. Não, você está analisando enquanto o gelo está lá. Então, água e gelo não é mistura, mas é um sistema que tem mais de uma fase. Então, é um sistema heterogêneo. Entendeu a lógica? Toda mistura é um sistema, mas nem todo sistema é uma mistura. Toda mistura é um sistema, mas nem todo sistema é uma mistura. Água e gelo não é mistura, mas é um sistema heterogêneo. Lembre-se, o gelo não vai derreter, tá? Durante a prova. E água pura? Água pura não, é pura, não é mistura. Mas o aspecto não é homogêneo? É. Então, ela é um sistema homogêneo, embora não seja mistura. Então, pessoal, qual é a lógica? O que é um sistema homogêneo? Quando eu tenho uma substância pura em um único estado físico. O meu sistema é homogêneo quando eu tenho uma substância pura em um único estado físico. E quando é que o sistema é heterogêneo? Quando eu tenho uma substância pura em mais de um estado físico. Entendeu? Então, por exemplo, água em vapor. Você vê a água dentro da panela e vê o vapor. É um sistema heterogêneo. Por que não é mistura? Porque ali é água e água. O vapor é de água. Então, quando eu tenho uma substância pura em um único estado físico, sistema homogêneo. Quando eu tenho a substância pura em mais de um estado físico, sistema heterogêneo. E aí, pessoal, não esquece que os estados físicos que a gente estuda são sólido, líquido e gasoso, chamado de estado de agregação. E eu queria falar de uma coisa que é muito legal. Ponto triplo. Olha, deixa eu olhar para tu. Se eu te perguntar assim numa prova, é possível que eu tenha uma substância nos 3 estados físicos ao mesmo tempo? Se eu perguntar nos 2, tu vai dizer que é água e vapor da água, água e gelo. Aí é. Mas se eu te perguntar nos 3 estados físicos ao mesmo tempo, será que é possível? É. É o chamado ponto triplo. É uma determinada pressão e temperatura na qual a substância se encontra nos 3 estados físicos ao mesmo tempo. Ponto triplo é uma determinada pressão e temperatura na qual a substância vai estar nos 3 estados físicos ao mesmo tempo. Pô, Guga, eu não acredito não. Mas, independente da gente acreditar ou não, pessoal, eu te garanto que tem. Tá? O ponto triplo. Ponto triplo é o quê? É uma determinada pressão e temperatura na qual a substância se encontra nos 3 estados físicos ao mesmo tempo. Vem comigo aqui para a gente dar uma olhadinha mais aqui no slide. Olha aí. Ponto triplo. Cuidado, tá? O que é um ponto triplo? É uma determinada pressão e temperatura na qual a substância se encontra nos 3 estados físicos ao mesmo tempo. Pressão e temperatura. Guga, dá para fazer aqui em casa? Não dá não. Não é muito fácil não, não dá não. É em laboratório, mas é possível, tá? Então, o ponto triplo é quando a substância, pessoal, não esquece não, ela coexiste nos 3 estados físicos ao mesmo tempo. Por exemplo, qual é o ponto triplo da água? Olha para aí, vê. A temperatura é 0,01 grau e a pressão 0,06 atm. Aí você vai ter ela nos 3 estados físicos ao mesmo tempo. Não é lá muito fácil, né? E também demora pouco, mas é bem interessante. Não confunda ponto triplo com ponto crítico. Oxe, o que é ponto crítico? Pessoal, gás e vapor não é a mesma coisa. Quando a água começa a ferver, ela vira vapor. Se você colocar em determinadas condições, ela viraria gás. Então, o vapor é a substância na fase gasosa a uma temperatura igual ou inferior a um ponto crítico. Passou do ponto crítico, que é uma temperatura e pressão, passou disso, ela virou gás. E na prática, o que é que isso quer dizer? Meu amigo, se virou gás, não volta a ser líquido só você aumentando a pressão, não. Nem pense. O gás ele tem um estado de liberdade tal que para ele voltar a ser líquido,
você tem que aumentar a pressão, mas tem que também variar a temperatura. Então, o ponto crítico é que determina isso. Acima do ponto crítico, a substância é gás. Abaixo, ela é vapor. Olha aí, ó. O gás é a substância na fase gasosa a uma temperatura superior à temperatura crítica. Então, veja, vamos determinar aqui, ó. Eu tenho esse ponto amarelo. É uma determinada temperatura e pressão, que cada prova vai dar o seu, para cada substância, né? Abaixo é vapor. Se eu aumentar a pressão, volta a ser líquido. Acima é gás. Não volta a ser líquido só aumentando a pressão e alterando, não. Tem que alterar a pressão e temperatura. O gás ele tem maior entalpia, maior liberdade, maior entropia, maior desordem. Ele é mais energético, tá? Então, pessoal, não esquece isso, que é um detalhe fundamental, tá? E lembrar, né? Fusão é a passagem do sólido para o líquido, vaporização, a passagem do líquido para o gás. A gente já sabe. E solidificação, do líquido para o sólido. Por que tu está falando isso? Porque tem condensação. E tem também o quê? Lembre-se, liquefação. Condensação é a passagem de quem? Do vapor para o líquido. E liquefação é do gás para o líquido. Tá bom, pessoal? O gás ele está mais livre. Passar do sólido para o gasoso é sublimação e voltar é ressublimação. Eu gostaria de lembrar a vocês que toda reação química envolve ganho ou perda de calor. Mas as mudanças de estado físico não são reação. Mudança de estado físico não é reação. É um fenômeno físico, não é verdade? Não altera a natureza da matéria. A água não deixa de ser água porque virou gelo, virou água líquida ou virou vapor d'água. Então, também a mudança de estado físico acontece com variação de temperatura. Sólido, líquido e gasoso. Quem tem maior temperatura? O vapor ou o gás. Depois o líquido, depois o sólido. Então, passar do sólido para o líquido, você tem que dar a temperatura. Do líquido para o vapor, idem. E para terminar esse papo, fenômeno químico é aquele que altera a natureza, forma novas substâncias. Fenômeno físico não altera. Então, vamos lá. Se eu chegar para você e perguntar respiração celular, poxa, tem quebra de molécula, tem tudo, é um fenômeno químico, exatamente. Se eu perguntar para você, derretimento do ouro, o ouro deixou de ser ouro porque derreteu? Não, então é um fenômeno físico. Se eu lhe perguntar, ferrugem, aí é um fenômeno químico. Ferro reage com oxigênio na umidade, formando a ferrugem, que é o Fe2 ou 3. É um fenômeno químico. Guga, secar a roupa, totalmente físico. A roupa não deixa de ser roupa, né? Porque está secando, só está mudando o estado físico, a água está indo embora. Queima, toda combustão é fenômeno químico. A gasolina virou CO2 e água, o álcool virou CO2 e água, o papel virou cinza. Toda queima é um fenômeno químico. Bioluminescência. Bioluminescência é a emissão de luz por ser vivo. Então, qualquer ser vivo que emita luz é um fenômeno químico. Peixe elétrico. Mas peixe elétrico não emite luz, mas dá choque. Né? Vagalume, aquelas algas, peixe de região afótica. Bioluminescência é emissão de luz por ser vivo, é um fenômeno químico, tá? Geralmente, pessoal, os processos do organismo da gente, a digestão, suor, né, que é a sudorese, respiração, tudo é fenômeno químico, tá? Tudo tem reação química. Então, pessoal, fenômeno químico altera a natureza da matéria, fenômeno físico não altera. Espero que tu tenha gostado, porque eu gostei que só. Tá certo? Coisa, quiser material, quiser qualquer coisa, a gente tá por aqui. Conta com a gente, tá? Beijos, até a próxima e segue o canal.